Olá, bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco da forma como viu aquilo que parece quase uma revolução, se correr bem, será com certeza uma revolução no Médio Oriente, o regresso das relações diplomáticas entre o Irão e a Arábia Saudita, o que, por um lado, quer dizer que, acho eu, que os Estados Unidos perderam a parada no Médio Oriente, ou pelo menos naquela parte do Médio Oriente, e que a China averba ali uma saborosa vitória diplomática, não lhe parece? Que a China averba ali uma vitória diplomática muito importante, é verdade. Se este eventual acordo entre a Arábia Saudita e o Irão é para manter-se, isso Claro, é uma dúvida bastante maior. evidente. Convém dizer que nós estamos a falar sobre duas potências que são os dois polos da dissidência no mundo muçulmano, e que no fundo representam quase a titularidade de duas correntes no mundo muçulmano, os xiitas no caso do Irão, os sunitas no caso da Arábia Saudita. Portanto, estamos aqui a pôr dois inimigos à mesa de negociações. Agora, que aquilo que a China fez, e que agora, olhando para trás, se pode ver que foi preparado com algum tempo e teve a ver com a ida de Xi Jinping à Arábia Saudita, teve a ver com a grande relação que nós sabíamos existir entre a China e o Irão, é um fator importante e muda de certa maneira o perfil do papel da China naquela área. E abre caminho a um eventual entendimento entre estas duas entidades. Esse entendimento vai ser testado desde já no Iémen. Como nós sabemos, o Iémen o governo do Iémen mantém uma luta contra os rebeldes Houthis, que são apoiados pelo Irão. E o governo do Iémen é apoiado pela Arábia Saudita. Tem morrido muita gente no Iémen. As pessoas não se dão conta, mas morre muito mais gente no Iémen do que morre na Ucrânia, convém dizê-lo. Vive uma situação humanitária dramática, muito mais dramática do que aquela que se vive na Ucrânia, mas o mundo não olha para o Iémen, porque o Iémen não é sexy, sobre o ponto de vista, não é uma guerra visível. Exato, ninguém sabe muito bem onde é que aquilo fica. Ninguém sabe muito bem o que é aquilo e não diz respeito às nossas gentes. Eu vou dizer isto com esta frontalidade. É assim, as guerras têm mais visibilidade ou menos visibilidade e maior importância para o sentimento das pessoas quanto mais próximas estão. A Ucrânia parece uma guerra nossa, o Iémen não é uma guerra nossa. Morre Tão muito, pouco nossa como a do Afeganistão. mas morre muito mais gente em muitas guerras pelo mundo do que morre na Ucrânia. Só que a guerra da Ucrânia é vista como uma guerra nossa, é uma guerra mais próxima dos nossos interesses. Quase valia a pena, peço desculpa pela interrupção, quase valia a pena percebermos qual é a cor da pele de uma guerra. António, no último conferência de Lisboa, que o Clube de Lisboa organizou na Gulbenkian durante 2 dias, aqui há uns meses, nós fizemos exatamente essa avaliação sobre a hierarquia das guerras e o porquê da hierarquia das guerras na mentalidade das pessoas. E que tem a ver também com um fator que nós estamos a utilizar aqui, que é a cobertura mediática. Se o Iémen tivesse uma cobertura mediática igual àquela que a Ucrânia tem, se um líder do Iémen qualquer pudesse aparecer todos os dias nas televisões a mostrar os mortos que tem pelo país, talvez as coisas fossem diferentes. Mas as televisões também só nos mostram as guerras que as televisões importam, porque as televisões também só funcionam, também convém dizê-lo, em função daquilo que é o interesse dos seus espectadores, e os seus espectadores não estão normalmente interessados nas guerras mais obscuras do mundo. Claro. O que se passa em África, ou o que se passa no Iémen, por exemplo, ou o que se passou no Afeganistão. E, portanto, este é o problema. Mas voltando à questão da China, a China está claramente com uma assertividade no plano internacional muito forte. E nós agora percebemos que aquele documento que foi lido aqui há dias como uma espécie de proposta de paz da China para a Ucrânia, não é só isso. É essencialmente, e vale a pena relê-lo, é um documento que defende um conjunto de princípios e de valores que a China entende colocar na ordem internacional como uma espécie, eu diria quase de ordem alternativa. É que há um fator aqui. Há um fator que não tem sido falado muito, mas que é o fator-chave desta intervenção da China. É que a China tem uma leitura das questões internacionais de neutralização
dos problemas, por exemplo, de direitos humanos ou direitos democráticos. E, portanto, a China considera que é uma ingerência nos assuntos internos dos países entrar-se por esse terreno, o terreno dos direitos humanos, dos direitos democráticos, etc. E, como tal, a China coloca-se no plano internacional como um novo medianeiro, digamos, mas pondo de parte aquilo que normalmente os medianeiros ocidentais levam para cima da mesa. Isto é uma nova realidade e, portanto, é a diferença entre as democracias e as autocracias, com as autocracias a terem um salto qualitativo em frente, neste momento, ao nível da sua expressão internacional. E a China, convém dizê-lo que a China, para a China, o Médio Oriente, e em particular a Arábia Saudita, os países do Golfo e o Irão, representam, digamos, uma parcela essencial daquilo que é o seu consumo, eu acho que é cerca de 80%, de gás e petróleo. O que significa, e nós sabemos que a China tem uma economia muito dependente de combustíveis fósseis, pelo seu atraso tecnológico nesta matéria, e tem a necessidade absoluta de manter estes países, todos eles, mesmo aqueles que estão em conflito, a bordo. Porquê? Porque lhes é importante para eles garantirem isso para a sua própria sustentação. E por isso mesmo nós estamos aqui a ver a China também a jogar o seu próprio interesse nacional nesta tentativa de acordo. Veremos o que é que ela nos dá. É um tempo novo para a situação internacional. Nota-se, e o António referiu isso, que os Estados Unidos como que estão a perder um pouco o pé. Vamos ver agora qual é a posição, por exemplo, de um país como Israel. Pois claro, evidente. Que é um elemento... Fica ali quase isolado no meio de gente que estava quase a ser amiga dele, nomeadamente porque os acordos de Abraão parecia que estavam a correr bem, toda a gente achava que o próximo país árabe muçulmano a assinar os acordos seria exatamente a Arábia Saudita, e de repente a Arábia Saudita, que estava quase a assinar um acordo de Abraão com Israel, afinal de contas assina um acordo com o Irão. Israel fica bastante isolado. Fica, em particular, se a Arábia Saudita não levar a prazo, à prática, esse mesmo acordo. Pode acontecer que a Arábia Saudita queira também manter, digamos, a janela da relação com Israel aberta. Claro. E Israel sempre jogou nessa conflitualidade Arábia Saudita e Irão, mas poderá ser que consiga viver com um apaziguamento nessa área. E convém dizer o seguinte, é que este acordo, eu falei na história do Irão, mas o acordo não tem só consequências no Irão. Síria, por exemplo, também. No Iémen, peço desculpa, não tem consequências só no Iémen, tem consequências no Iraque, porque há uma conflitualidade xiitas, sunitas no Iraque, tem na Síria, tem no Líbano, e tem também, digamos, no Hezbollah, que é do interesse comum de Israel e do Irão. Vamos ver em que medida... Há uma coisa que é clara, que Israel não está a fazer nenhuma paz com o Irão, e por outro lado Israel continua a bancar a possibilidade de se manter este afastamento dos Estados Unidos no tocante ao acordo nuclear que vem de 2015 e que existia entre as 6 potências ocidentais e o Irão, e esse acordo está parado, digamos, embora tenha havido nas últimas 2 semanas um diálogo entre a Agência Internacional de Energia Atómica e o Irão que parece promissor, mas nós já assistimos a isto no passado em vários ciclos e depois as coisas voltam para trás. Mas há aqui de facto uma mudança tectónica com este papel da China. A China, António, é um país que não tem uma tradição, mesmo sendo membro permanente do Conselho de Segurança, não tinha uma tradição de presença internacional muito forte e de atividade muito forte fora das suas zonas, da sua esfera direta de vizinhança. A China começa a mostrar-se com uma nova vontade internacional e começa a mostrar-se como um polo agregador de um conjunto de países que não se revêem na ordem ocidental, e a guerra com a Rússia acabou por criar esta divisão, e pode ser um poder novo no quadro mundial. E os Estados Unidos estão muito preocupados com isso e estão crescentemente interessados em manter, por exemplo, a Europa a bordo da sua própria leitura negativa relativamente à expansão da China e ao papel crescente da China na ordem internacional. O que quer dizer que, por uma questão de pura inteligência, que talvez a União Europeia devesse voltar ao tema e pensar maduramente na questão, não acha?
A União Europeia não vai voltar ao tema, pelo contrário, António, vai cada vez mais ficar sob a tutela dos Estados Unidos no tocante à gestão da relação com a China. É essa a minha impressão e essa a minha opinião em função dos últimos sinais, nomeadamente dados agora, por exemplo, em relação ao TikTok e à proibição de utilização do TikTok por vários países europeus e há crescente mobilização para isso, o que significa que os países europeus estão crescentemente a partilhar aquilo que é a preocupação em matéria securitária que os Estados Unidos têm relativamente às tecnologias chinesas. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.